A rodada se iniciou lá atrás no sábado com a partida entre Fluminense e Palmeiras. O líder foi até o Rio enfrentar o Fluminense e o time carioca surpreendeu, hein? Venceu o líder do campeonato por 3-2 de virada, com direito a gol nos acréscimos do segundo tempo, consolidando a vitória do Fluminense diante do Palmeiras. No sábado também tivemos a partida entre Atlético Paranaense e Bragantino, partida terminada em 1-1. Assim foi também a partida entre São Paulo e Curitiba, que também ficou no empate entre 1-1 entre as duas equipes. E no domingo, para começar o dia, tivemos jogo entre Chapecoense e Bahia, jogo muito bom, com muitos gols. A partida terminou entre 3-3 entre as duas equipes. Infelizmente, a Chape continua sem vitória, continua na lanterna. Continua com apenas uma vitória, na verdade. Vitória conquistada na primeira rodada diante do Santos. Já na tarde tivemos o confronto entre Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro não tomou conhecimento do time gaúcho, foi lá e aplicou uma senhora vitória. O Grêmio, por sua vez, não viu a cor da bola, o Atlético foi superior, amassou o tricolor do começo ao fim do jogo e fez jus ao resultado, baita jogo, baita resultado do Atlético. Mirassol e Flamengo também se enfrentaram no domingo, o Flamengo aplicou uma senhora goleada por 5-1, a maior goleada da rodada. Não tomou conhecimento do time paulista e foi lá e aplicou uma senhora goleada, sem comentários. Flamengo colou no Palmeiras agora, que perdeu de novo, né? Então o Flamengo venceu, goleou, o Palmeiras perdeu, o Flamengo diminuiu a distância com um jogo a menos ainda. Outro confronto bem interessante, resultado bem interessante que eu achei nessa rodada, que me surpreendeu bastante, foi o jogo entre Vasco e Santos. Eu acreditava que os dois fariam um jogo bem equilibrado, pelo simples fato das duas equipes não estarem vindo em um bom momento, mas o Santos foi até o Rio enfrentar o Vasco e conseguiu uma grande vitória por 3-0, mas conseguiu afastar um pouquinho, pelo menos sair da zona nesse primeiro momento, afundando mais o Vasco ainda, mas foi um resultado bem surpreendente para mim, porque eu achei que ia ser um confronto mais equilibrado. Outras duas equipes que me surpreenderam nessa rodada foi a partida entre Vitória e Botafogo. Eu acreditava que também, talvez o Botafogo conseguiria um empate ou até uma vitória, mas o Vitória é muito forte dentro de casa, dentro do Barradão, é difícil bater de frente, então conseguiu impor isso no jogo, conseguiu sair com a vitória, se afastando mais ainda do Z4. Vitória fez um bom jogo, conseguiu a vitória. E para fechar o domingão, Corinthians recebeu o Cruzeiro na Neoquímica Arena, saiu perdendo, conseguiu o empate, mas não conseguiu manter o empate até o final. O Cruzeiro conseguiu o segundo gol, ganhou mais uma, terceira vitória seguida no campeonato. Encostou na parte de cima, está na quinta posição agora, 2 pontos atrás apenas do Fluminense, que é o quarto. E para fechar a rodada, na segunda-feira tivemos a partida entre Internacional e Remo, um jogo que para mim foi surpreendente, não muito pelo resultado, mas sim pelas estatísticas da partida. Os números do jogo me surpreenderam, porque eu achei que o Inter ia ser superior na partida, porém for olhar os números, o Remo deu trabalho, finalizou mais, teve mais posse de bola, trocou mais passes. Foi um jogo bem diferente do que eu imaginei que fosse. O Inter conseguiu um gol no comecinho do jogo, aos 3 minutos, mas o Remo foi para cima e conseguiu o empate simplesmente no último lance do jogo, numa falta cobrada pelo Vitor Bueno, direto. Teve um desvio no Alejandro, tirando do goleiro, e o Remo conseguiu um baita resultado fora de casa, jogando melhor. Tá aí, gurizada, esse é o resumo da 23ª rodada do Brasileirão, com os meus comentários sobre cada partida, o que aconteceu, resultados. Espero que tenha gostado, tamo junto, valeu!